creio que o Senhor já tem falado contigo através dessas canções maravilhosas. Comigo falou demais, né? E o Senhor tem mais, o Senhor tem mais. Pai, obrigado por cada vida que está aqui. Nós colocamos cada um, Senhor. Nós colocamos cada um. Colocamos a nossa vida também. Eu me coloco diante de Ti e peço, Senhor, esconde-me atrás da Tua cruz. Que eu não venha falar nada, Senhor Deus, de mim mesmo. Nada de mim mesmo, Senhor Deus, mas que eu fale somente aquilo que eu escuto o Pai falar. Como Jesus falava, aquilo que eu vejo o Pai fazendo, eu quero fazer. E eu faço. E Ele viveu isso, Senhor Deus, na íntegra. Ele viveu isso. Ele foi, Deus, um homem, apesar de ser Deus, Ele se moveu como homem, fazendo o que fez por amor, Senhor Deus, a um projeto poderoso de nos reunir como famílias, um dia, Senhor Deus, debaixo dessa paternidade, deste Pai perfeito, que é o Deus Pai. Obrigado, Senhor. Nós convidamos o Espírito Santo, e repreendemos todo espírito contrário. Satanás, você é um perdedor, você foi derrotado na cruz, Jesus venceu, Ele desceu ao inferno, Ele arrancou as chaves da tua casa. Você não tem nem a chave da sua casa mais. Jesus arrancou as chaves do inferno e da morte. Ele é o Senhor de todas as coisas. E nós louvamos o nome de Jesus, Cristo, o ungido de Deus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus pela tua vida. Eu queria que você abrisse comigo, enquanto você vai abrindo lá, em Mateus 16, 13 a 20. Nessa passagem está a pergunta mais importante da vida dos discípulos. E está a pergunta mais importante das nossas vidas. A resposta a esta pergunta define a nossa eternidade. É forte isso, né, Caio? Sabia disso? Olha quem está ali. Alisson. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Jesus tem saudade de ti. Ele te ama muito. Eu também. Amém. Foi só um breve espaço aqui. Essa pergunta define a nossa eternidade, queridos. Então vamos lá, eu queria que você fizesse 2 viagens comigo nessa noite, né? Uma viagem ao qual nós vamos acompanhar Jesus, né? Vendo como Ele fez com os seus discípulos, e uma outra viagem Ele vai fazer com a gente. Amém? Vai fazer com você, comigo, já fez comigo, e eu confesso para você que só levei lambada. Às vezes a gente acha que, esses dias eu ouvi um camarada falando assim, às vezes a gente acha que abrir a Bíblia vem um abraço do céu. Às vezes não, às vezes você abre a Bíblia vem um tapa na cara. Você abre a Bíblia, você, pá! Muda, melhora, olha para mim, não olha para o homem, olha para mim, busca o meu caráter, busca tudo que eu deixei como um legado poderoso, e o Espírito Santo, Ele quer fazer com que vivamos isso abundantemente. Amém, queridos? Abundantemente. O fruto do Espírito, amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. E aí vai, são 9. Amém? Então vamos lá, quantos acharam Mateus 16, do 13 ao 20? Então antes de começarmos essa leitura, eu gostaria de fazer uma introdução, né, depois dessa, ainda não terminei, dizendo assim, você já parou assim para refletir da radicalidade que é o cristianismo? Radical. O cristianismo é radical. Em dias que nós vivemos hoje, muitos nos chamam de intolerantes, porque nós cremos que Jesus é o único caminho. Amém, queridos? É a única verdade, e Ele é a vida. E a palavra de Deus diz, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Inclusive Ele fala assim, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que se ama mais a si próprio do que ao Senhor, não é digno de mim. Então, em dias que nós estamos vivendo hoje, o cristianismo se torna uma ameaça para esses dias. Por isso nós queremos que vai vir, já está vindo, mas vai vir uma perseguição para parar, mas não para. O cristianismo, a mensagem, a palavra de Deus, a Bíblia, não para. Porque Jesus sempre encontra homens e mulheres, adolescentes, jovens, queridos, que estão dispostos a dar a sua vida por Jesus, amém?
Eu gosto muito daquela abertura do The Chosen. Quantos aqui conhecem The Chosen? Lembra dos... Quem me apresentou o The Chosen foi o Fernando ali, Love You, Man. Eu já saberia, mas você foi que apresentou. Né? A gente vê aqueles peixinhos assim todos, né? Que fique... Sinta-se privilegiado. A gente vê vários peixinhos andando na mesma direção, de repente um de cor diferente. Né? E assim é a nossa vida nessa sociedade. Nós queremos e vivemos Cristo, mesmo quando todos estão fazendo aquilo que não é a vontade de Deus. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Amém, queridos? Essa é uma das características daqueles que realmente vivem o senhorio de Cristo. Vivem intensamente o senhorio de Cristo Jesus. Amém? Vamos lá então para a passagem de Mateus 16, 13 a 20. Eu vou ler com vocês aqui na NVT. Fala assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe. Fale bem alto comigo assim: Cesareia de Filipe. Guarde este nome. Era uma cidade. Depois nós vamos explicar como era essa cidade. E Jesus perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: uau, Jesus, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Uau, João Batista é camarada top. Outros que é Elias. Ficou melhor. E outros ainda que é Jeremias. Só gente graúda. Não tinha nenhum ali. É o mané é o Zequinha do boteco da esquina. Não. Só profeta. E alguns ainda um dos profetas. Vamos lá por 15. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Amém? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos lá? Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre a declaração de Jesus. Se tem algum do CR, né? Já fica meio arrepiado, mas essa passagem é sobre essa declaração, sobre tu és o Cristo. Edificarei a minha igreja e as forças. O interessante é que em outras traduções diz as portas. Grave isso, as portas. Fale comigo, as portas. As portas do inferno, né? Eu gosto de outra versão que diz: as portas do inferno, né, não resistirão. Aqui diz: as forças da morte não a conquistarão. Vamos lá, próximo. Eu lhe darei as chaves. Lembra das chaves? Que Jesus foi lá no inferno e pegou? Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Então, queridos, nós falamos um pouco sobre a radicalidade do cristianismo, que não abre portas para sincretismo, ou seja, misturas. Jesus não anda pareado com nenhum profeta, Jesus não anda pareado com nenhuma outra entidade, ou sujeito, ou aquilo que dizem serem profetas. Jesus é maior, porque Ele é o Filho de Deus. Amém, queridos? E é interessante nessa viagem, que eu quero que você vá comigo, que eu quero que você ande comigo 60 quilômetros. Quantos aqui já andaram 60 quilômetros ou igual a isso? Levanta a mão. Ninguém? De manhã eu falei assim: ali temos um louco. Não, então hoje eu vou, agora à noite está sendo gravado, eu vou falar assim: hoje nós temos um herói aqui que andou 60 quilômetros. Eu lembro quando eu era jovem, alguns anos atrás, não faz muito tempo isso, pouquinho tempo atrás, meus 25 anos ali, faz bem pouco tempo atrás, nós fazíamos uma viagem lá de 4 Barras até Morretes, andando. Para quê? Não sei, mas era bom. Fiz umas 3 vezes. Na metade não, 20% do caminho eu já ia assim: meu Deus, o que estou fazendo aqui? O Ernesto foi também, né, Ernesto? Você não levantou a mão, né? Tudo bem, não quis me ajudar, né? Antes da metade do caminho a gente já falava: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Poderia estar em casa, né? Poderia ser o dia de maior calor. Lá fazia muito frio.
né? E a gente subia morro, descia morro, andava por trilho de trem, atravessava os túneis do trem, e quando você ia atravessar o túnel do trem, você colocava o ouvido no trilho e ficava... porque se viesse trem, estava... né? A gente já pegou, assim, a gente teve que se... Ainda bem que eu era mais magrinho, né? Eu era mais magrinho, não tinha tanta coisa aqui, né? E a gente grudava aqui no túnel do trem, se sujava com aquelas fuligem, né? Aqueles, sei lá, o que era aquilo lá, fumaça de óleo diesel, e atravessava aquelas pontes que tinham, umas pontes que tinham uns 100 metros, assim, quem foi já nessa viagem de trem sabe que eu estou falando a verdade, né? E tinha umas pontes assim, que tinham 100 metros de extensão, assim, mais assim, de profundidade, uns 300, né? Algumas mais, ainda bem que era escuro, você não via, se caísse lá, ninguém te via também caindo, tudo bem, quem sabe se caía na água, era pouco provável. Mas assim, é loucura total, e eu fico imaginando, nós andávamos alguns dias em 60, 70 quilômetros, né? Eu estava mais ou menos fazendo os cálculos ali, e é isso que Jesus andou, talvez não num caminho tão sinuoso, mas ele andou, ele pegou aquela estradinha, né, da Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, e era um lugar terrível, era um lugar que não era legal nenhum rabino estar lá, né? Aquela cidade, Cesareia de Filipe, era um lugar de extrema idolatria pesada, irmãos, idolatria terrível, né? Você chegava naquela região e, né, pelo menos os estudos que eu fiz, né, alguns mapas e algumas fotos de como poderia ter sido aquele lugar, de acordo com as ruínas, você chegava naquele lugar, você já dava de frente, né, com um templo dedicado a César Augusto, né, e uma vez, César Augusto era o imperador, e uma vez por ano os moradores tinham que entrar nesse templo e acender um incenso para ele, para dizer assim, você é um Deus, né? Naquela época ele já se considerava Deus, você é um Deus, e nós reconhecemos, você é o Kyrios, né? Você é o Senhor, né? De repente, você ia mais um pouco, tinha uma caverna, que era, antigamente, aquela cidade era chamada Bânias, né? Que era também uma inferência a Pânias. O que quer dizer isso? Ao deus Pan, né? Então, tinha um templo lá também ao deus Pan. O deus Pan era um deus terrível, e ele era metade bode e metade gente, né? E ele gostava muito de tocar a sua flauta. Tinha também um templo aos bodes dançantes, e a galera entrava nesse templo, né? Que loucura, né? E desse Pan, que era um deus que assombrava as pessoas, principalmente os viajantes que passavam naquelas regiões à noite, veio a palavra pânico, né? Síndrome de pânico, ou seja, síndrome de Pan, né? Ou seja, não estou dizendo que quem tem está possuído, não é isso, irmãos. É da onde veio a palavra pânico, né? Desse Deus que assombrava as pessoas, mesmo assim as pessoas iam lá honrar esse Deus. E do lado disso também tinha um templo a deusa Nemesis, que era a deusa da vingança, e aí Jesus entrou naquele lugar, Jesus levou os seus discípulos naquele lugar, e entre o templo de César Augusto e o templo do deus Zeus, Deus com D minúsculo, Zeus, que é o deus da mitologia grega, porque os gregos conquistaram, né, aquele local, eles construíram esse templo, né, e entre esses dois templos tinha essa caverna, onde eles faziam sacrifícios de bodes, sacrifícios de porcos. Então os comentaristas falam assim, que o cheiro de porco, até Flávio Josefo, que era um historiador famoso da época, ele falou que o cheiro de porco impregnava o lugar. E judeu nunca se deu bem com porco, né? Nunca gostou de porco, ou seja, eles sacrificavam bodes, e num passado muito distante também há a possibilidade de terem feito sacrifícios humanos, ou seja, e nesta caverna, né, da onde de tempos em tempos jorrava águas em abundância, eles falavam que Baal, olha né, tantos deuses, eles diziam que Baal saía do inferno e via cumprimentar os seus seguidores. Forte isso, né? Isso é um retrato do que hoje nós vivemos, do que o mundo moderno vive, né? Então aquela caverna era chamada as
portas do inferno. Olha que interessante, Jesus leva os seus discípulos 60 quilômetros pela estradinha que vai do Jordão até o mar, né, que beira o Jordão e vai até o mar, para olhar para aquele lugar e falar assim, olha, aqui está as portas do inferno. Não que era realmente, mas eles acreditavam que era, e Jesus queria trabalhar isso na imaginação deles. Aqui está a porta do inferno, e você, Pedro, você reconheceu que eu sou Cristo, o Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que está cravada, alojada nesta rocha. O interessante é que essa cidade ficava ao pé do Monte Hermon, e estes templos eles eram cavados, escavados na rocha do Monte Hermon, e o Monte Hermon, ele era o monte da sustentação. Se você for lá para Salmo 133:3, você vai ver que um orvalho saía do Monte Hermon, e ele caía sobre todos os outros montes, e ele alimentava toda aquela região. Inclusive o rio Jordão fluía de afluentes, né, dessa caverna do Bânias, e dessas geleiras que mesmo no verão estavam lá, e acontecia o degelo, e ali era um dos afluentes para o rio Jordão, ou seja, dali fluía o alimento, era a montanha da santidade. Ou seja, né, Jesus levou eles num lugar onde, no imaginário dos discípulos, vocês querem ter, né, o santo dos santos, vocês querem ter aquele que sustenta vocês, mas não dá com toda essa idolatria. Por isso as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então Jesus leva eles a este lugar. Aquele lugar um dia foi terra do povo de Deus. Queria que você abrisse comigo, vai ser projetado ali, Isaías 9 fala assim, que esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. Isso foi escrito, irmãos, 900 anos antes que isso acontecesse, e era bem a região de Zebulon e Naftali, e esse tempo, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, nós vimos aqui, humilhada com toda essa idolatria, mas no futuro, a Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada, lembra da estrada e o Jordão? Vamos lá por essa estradinha, que vai até o mar e chega nessa cidade, que era uma terra do povo de Deus. Ela vai se encher da glória de Deus, amém? Se encherá da glória de Deus. Queridos, nós temos relatos, né, históricos, de quando a igreja primitiva entendeu, de quando a igreja primitiva avançou. Nós vemos ali Samaria com Felipe, né, o evangelista, bombando, e aquelas regiões também bombaram com o evangelho, de pessoas que realmente acreditaram. Jesus Cristo, Ele é rei sobre Baal, né? Ele é Senhor sobre o pãozinho. Vai dar um chute no pão, aquele bodinho feio, aqueles bodes dançantes, para esse negócio aí, vamos rasteira nesses bodes aí, e gente se convertendo. Zeus não é ninguém, né? Agora está estabelecida, tempos de glória. Coloca lá para mim o versículo 2 de Isaías 9, por gentileza. Fala assim, o povo que anda na escuridão verá grande luz, para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Quantos creem nisso? Isso aconteceu, e isso pode acontecer, e precisa acontecer na tua vida, em todos os momentos. Eu creio nisso, queridos. Portanto, uma pergunta fica, e ela foi respondida por Pedro: quem dizem os homens que eu sou? E fizeram muitas comparações boas, queridos. João Batista é o maior de todos os profetas. Jesus mesmo fala isso lá em Lucas 7:28, dos nascidos, olha que legal, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Jeremias, outro grande profeta, né, nos escritos, né, dos escritos dos Macabeus, né, são escritos apócrifos, não são considerados doutrinas. Diz que a última vez que a Arca da Aliança foi vista na mão de Jeremias, né? Até tem uma lenda que diz que ele escondeu essa Arca da Aliança no Monte Nob, né? E os israelitas, havia uma lenda, não, Jeremias vai voltar e vai trazer a Arca. Uau,
Gente como essa foi comparada com Jesus. E nós vemos hoje muitas pessoas comparando Jesus a muitos outros, que se disseram libertadores ou pessoas espiritualmente iluminadas, mas não existe comparação. Ou Elias, uma comparação com Elias, o profeta do fogo, lá em 1 Reis, projeta lá para mim por gentileza, 17, fala que ele, numa oração, fecha os céus, e ele fala ali, não vai chover, até que eu ordene, olha a intimidade que esse camarada tinha com o Senhor. É o mesmo, em 1 Reis 18, 38, quando ele clama, e fogo do céu desce, era o profeta do fogo. Ou em 2 Reis 1, de 1 a 17, quando o rei Acabe já tinha morrido e o seu filho começa a reinar no lugar, o rei Acasias sofre um acidente e ele manda consultar o Deus de Ecrom, e ele foi interceptado. Deus fala assim, intercepta esses camaradas, fala para ele, pergunta para ele lá, por que você vai neste lugar consultar este altar de idolatria? Irmãos, às vezes a gente fala isso aqui, mas tem gente que se diz cristã e não sai nem um dia de casa sem olhar horóscopo. Você está uma errada terrível. Horóscopo não ajuda, horóscopo, né, gente? Que eu não entendo muito, mas horóscopo não ajuda ninguém. É só Jesus. Você precisa da graça de Deus. Precisamos da graça do Senhor. Intercepta esses camaradas e fala assim, olha, por acaso não tem Deus em Israel? Por acaso não há profeta nessa casa? Quem mandou você consultar um Deus que não é Deus? Por causa disso você vai morrer, rapaz. E o rei fica brabinho, o pai dele, diz que o pai dele era pior que ele. Teve um momento que ele se converteu. Fez jejum ao Senhor. Olha como jejum é poderoso. Fez jejum. Deus tinha dado, Deus tinha falado que ia acontecer algo com ele. Daí Deus fala com Elias, Elias, o camarada fez jejum, 3 dias, sem água, nada, jogando pó, pano de saco. Quer uma resposta de Deus para a tua vida, que ele faça jejum. Tem crente que não jejua. Você falar isso na igreja primitiva, apóstolo Paulo, ele chegasse aqui e falar, tem pesquisa de jejum, que mais de 90% dos crentes não fizeram jejum nunca na vida. E aí quer romper com o Senhor, não vai. Deus intercepta, Acasias fica brabinho com Deus, fica brabinho com Elias, manda 50 soldados e mais um, como é que falava lá, o general, sei lá, o comandante, o chefe, manda o boss. Ele chega e fala, Elias, homem de Deus, desce aqui, se eu sou homem de Deus, que vocês morram tudo queimado. 51, aquele cheiro de churrasco subindo, né? Fulminado. Acasias, vou mandar mais 50 e mais um generalzinho lá, mais um boss. Vai lá, pega aquele camarada. Elias, desce aqui, homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, vai morrer todo mundo também. E mais 51 que morreram. Errar uma vez, a gente até entende, errar 2, aí você já está comprometida a sua inteligência. A terceira já foi embora. Manda mais 50. Só que esse terceiro chega humilde, se ajoelha, fala, Elias, homem de Deus, tem misericórdia de mim, desses homens aqui, pai de família. Eles pagam escola para os filhos. Tem conta de carro para pagar. Os boletos estão vencendo. Não, foi isso. Mas também tinha, né, suas responsabilidades. Tem misericórdia. E Deus fala, desce com esse. Ele vai a Acasias e dá uma repreensão. Pô, rapaz, você vai neste lugar aí, é só em Deus. Então, não há quem possamos comparar Jesus. Ninguém está à altura. Ninguém, nenhuma comparação faz jus a quem Jesus é. Para os muçulmanos, Jesus é apenas um profeta. Sabe que tem esse tempo de Ramadã, tem muçulmano que jejua sério, Jesus está se revelando a eles. Não está tendo nem pregação. Mas Jesus está se revelando a ele, eu sou Jesus
Você crê que eu sou profeta, mas eu sou Deus. E os caras estão se convertendo. Os caras estão se convertendo, queridos. Mas para eles, Jesus não é Deus, Jesus é um profeta. Para os judeus, Jesus é um impostor. Para os liberais, Jesus é um mito. Eu falei, fui pregar numa igreja anglicana um dia. E você tem que pregar uma passagem, você tem que conciliar o teu sermão, uma passagem do Antigo, com Salmos e o Evangelho. Lindo isso, né? Mas de repente o bispo falando assim, então hoje nós vamos falar um pouco de introdução, antes que o irmão, nem irmão, né? O Jefferson pregue, faça homilia, né? Eles falam pregue, faça homilia, nós vamos falar sobre o mito da criação, que já me arrepiou assim, que é isso? Eu preguei e não falei que nada era mito, tudo é verdade. O mar vermelho abriu, Jonas foi engolido por um peixe. Se a Bíblia falasse assim, Jonas engoliu uma baleia, eu acreditava, irmãos. Porque a Bíblia, ela continua sendo e vai ser palavra de Deus. Mas para os liberais ela pode conter, ou ela se torna, ou ela é simplesmente algo a mais cultural. Então para esses Jesus não é Deus, é apenas um mestre de moral, um exemplo de moral. Mas nós não precisamos de um exemplo de moral, nós precisamos do Deus Emanuel, Senhor dos senhores, que habitou entre nós e vimos a sua glória, e Ele é a exata imagem do Deus Pai vivo em amor, em graça, em misericórdia. Ele é Jesus o Senhor, e eu te pergunto, quem é Jesus para você? Para alguns um espírito iluminado, ou para outros eu posso conciliar Jesus, tudo bem, Ele é Senhor, mas eu gosto de uma baladinha, gosto de dar um tapa na macaca, né? Para quem não sabe o que é tapa na macaca, é fumar um baseadinho, ou uma cheirada, ou tomar uns Jack Daniels. Ele não concilia isso, então você está dizendo, você está gritando, Jesus não é Senhor, Jesus não é meu Senhor. Você está gritando isso. Para os testemunhos de Jeová, eu cresci, até os 13 anos eu fui testemunho de Jeremoim, quer dizer, testemunho de Jeová. E para nós, o Espírito Santo era uma força ativa de Deus, não era uma pessoa. Tem como acreditar nisso, querido? É Jesus uma criatura. Deus criou um dia, num belo dia, vou criar um filho para mim. Criou Jesus para eles. Não é, Ele é Deus. E essa é uma afirmação extravagante do cristianismo. Nenhum Deus, jamais em nenhuma religião se transformou em homem e viveu 100% como homem, e foi humilhado como homem, e morreu como homem, por amar. Para que um dia nós pudéssemos viver a vida que Ele abriu mão. Ele morreu a minha morte, e hoje nós vivemos a sua vida. E para você, quem Jesus é? A sua vida grita, a minha vida grita, quem Jesus é? Existe um momento, queridos, que você chega numa problemática. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa problemática. Quem conhece aqui C.S. Lewis entende, era um camarada que era ateu, mas ele se encontrou com Jesus, ele creu em Jesus. Ele chamou isso de trilema, uma situação onde só há uma resposta correta. Diante de tudo isso que Jesus falou, eu sou o Verbo vivo, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cristo, o Messias, eu sou aquele que dá a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou, essa palavra eu sou, foi usada lá quando Deus se revelou para Moisés, Moisés, Senhor, quem tu és? Eu sou. Antes de Abraão existir, eu já era, eu sou o grande eu sou. Então diante deste trilema, ou você, com a tua vida, diz que Jesus é um mentiroso, ou um louco, ou Jesus é exatamente quem disse ser. E se você crê que Jesus é exatamente quem Ele disse ser, você procura todos os dias conhecer quem Jesus é. Jesus, como é que eu posso viver a cada dia
honrando o teu nome. Jesus, como é que eu posso viver a cada dia manifestando a tua palavra? Jesus, como é que eu posso viver a cada dia, Senhor, vivendo, respirando santidade? Esses dias um adolescente veio falar assim: pastor, o que é santidade? Eu falei: santidade é um cheiro que sobe até o Senhor através dos teus atos, de um entendimento. Quando você entende que você precisa ser igual a Jesus, é viver igual a Jesus. É difícil, querido. Eu falo, cristianismo é para homem de verdade, mulher de verdade. Quem não está disposto a negar-se, quem não está disposto a pagar um preço, não consegue. Não vive. Agora eu queria te convidar, querido, para fazer mais uma outra viagem. Primeiro nós fizemos uma viagem até Cesareia de Filipe. Nós vimos que aquele lugar é um lugar de idolatria, um lugar de templos. E Jesus entrou naquele lugar, e a glória de Jesus entrou naquele lugar, uma luz de Jesus entrou naquele lugar. Agora eu quero te convidar a você fazer uma outra viagem, que é uma viagem no seu coração. Jeremias 17, 9 a 10, projeta ali para mim, por gentileza. Fala assim: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com suas ações. Jesus está te levando hoje numa viagem ao seu coração. E quais são os ídolos que competem com Jesus? A gente vai falar um pouco desses ídolos. E um dos maiores ídolos que compete com Jesus é o meu eu. Ah, Jesus, eu não quero abrir mão de nada que eu sou, para que o Senhor venha estabelecer o teu senhorio na minha vida. Ezequiel 14:3 fala: estes homens puseram seus ídolos em seus corações. Sabe, querido, um crente morno para Jesus é pior do que um ímpio frio. Um crente que não lê a Bíblia, um crente que não se interessa em orar ao Senhor, um crente que não quer conhecer quem Jesus é através da palavra de Deus, é um crente morno. E Apocalipse 3:16 fala assim: ó, esses camaradas que são mornos, eu vou vomitar da minha boca. É forte, né, queridos? Mas em dia que vivemos hoje, parece que a gente quer conciliar. A gente quer conciliar. O pecado com Jesus não concilia, não dá, queridos. Nós somos um templo. Você é um templo. O Espírito Santo habita nesse templo. E o que o Espírito Santo tem encontrado nesse templo? João Calvino já falava assim: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O Monte Hermon tem um significado profundo para aquela região. Além de significar o monte da santidade, também, de acordo com o Salmo 133:3, é de onde fluem todas as fontes da vida daquela região. Deus é a fonte de toda a vida. Assim muitos querem Cristo, pois sabem que é dele que fluem todas as fontes. Salmo 87:7 já falava, né? Davi já falava: Senhor, todas as minhas fontes, né, a fonte da minha vida brota de ti. A melhor tradução ali fala: todas as minhas fontes fluem de ti. É de ti que fluem essas fontes. Mas muitas vezes queremos de acordo com as nossas vontades, né? Assim como no Monte Hermon havia aqueles templos, queremos Cristo, mas não queremos abrir mão dos nossos templinhos de ídolos, dos nossos templos de idolatria. Talvez você não seja, ou eu não seja um adorador de Baal. Baal era o Deus melindroso, sabia disso? Era o Deus temperamental. Você vê isso, né, em 1 Reis 18:27, quando Elias chama aquela galera para uma... Vamos ver quem é Deus aqui neste lugar. Se é Deus, Baal, se Baal é Deus, então ele vai se manifestar. Se o Senhor, Criador de todas as coisas, é Deus, ele vai se manifestar. Ele diz que aqueles camaradas ficaram a manhã inteira se cortando, até a tarde se cortando e tal. E Elias começou a falar assim, ó, de acordo com aquele entendimento que ele tinha daquele Deus: talvez esse Deus esteja ocupado, talvez ele esteja conversando com alguém, né? Talvez está lá na rede social,
né, pedindo alguns likes, chamando alguns seguidores. Queridos, quando a gente começa a reclamar muito, a gente está colocando características de Baal em Deus. Deus, o Senhor está demorando tanto. Querido, Deus não demora. Sabia disso? Ah, Senhor, o Senhor me esqueceu. Espera aí, tem alguma coisa tritando então. Porque a Bíblia fala assim que Deus escreveu o teu nome na palma da mão dele. Jefferson. Todo dia ele leu meu nome. Deus não me esqueceu. E a gente fala assim, ô Senhor, Senhor, está bravo comigo. Temperamental. Deus não é temperamental, porque Deus não está bravo contigo, não. Deus talvez ele esteja triste com a situação, não triste contigo. Então nós colocamos essas características em Deus. Eu quero dizer, quando a gente faz isso, a gente coloca características de Baal em Deus. Um Deus melindroso. Quando nós reclamamos da vida, ah, Deus, o Senhor é bom com todo mundo, mas o Senhor não é bom comigo, não. O Senhor é bom com todo mundo, menos comigo. Opa, a palavra de Deus diz que o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é bom. Deus é bom. Amém? Com certeza, não somos seguidores de Beelzebu, Deus das moscas, o Deus das feridas abertas, ou para os nossos dias, o Deus das mágoas. Ah, eu estou tão magoado, pastor Gerson. Não me chama para o louvor nunca. Vou sair da igreja. Cara, você está dando espaço para o Beelzebu. Deus das feridas abertas. Estou magoado com aquela pessoa, pastor. Saí daquele lugar, vim para cá, para a aba, mas não consigo perdoar. Eu falo, cara, então esse aí é o Beelzebu, cara. Aqui é assim, a gente não vai falar assim, não, mas vou morar. Não, falo, cara, esse é Beelzebu, cara, que está construindo um altarzinho aí, né, na montanha, irmão, que não é permitido. Deus não permite essas coisas, mas a gente quer insistir em colocá-las. Tem gente que sofre de pistantrofobia. Sabe o que é pistantrofobia? Magoado com pessoas. Não quero mais amar ninguém. Estou magoadinho, Senhor. Querido, está dando lado para Beelzebu, Deus das feridas abertas. O altar do ser humano é uma fábrica de ídolos. E às vezes isso começa a sair no teu corpo, querido. Começa a somatizar em tantas áreas. Eu creio que o pastor Ives pegou muito bem aqui semana passada, semana retrasada. Com certeza, você não é seguidor da deusa Neméssis, que tinha um templo naquele lugar, deusa da vingança, mas eu já vi gente assim, falando assim, pastor, não perdoa, eu queria que a pessoa morresse. Eu sei que tem coisa aqui, só Deus para dar força para a gente perdoar, mas Jesus estava sendo pregado na cruz, o que ele falava? Pai, perdoa-lhes. Jesus estava sendo pregado. Sabe, se nós pudéssemos ser transportados para aquela cena, a cena da crucificação, o que nós viríamos? Um homem totalmente desfigurado, porque ele apanhou muito, queridos. Aquele azorrague, quem que sabe o que é azorrague aqui? Aquele negócio, assista o filme do Mel Gibson, aquele negócio pegava na carne, grudava, e quando ele grudava, ele arrancava carne, músculo, tendões, se pegassem tendões, arrancava. Eu fico imaginando, Jesus levou 40 daqueles, e eles colocaram ainda uma roupa, aquilo grudou em Jesus, e aquilo foi, quando Jesus estava na cruz, eles puxaram de Jesus. Alguém já tentou tirar como é que chama aquele negócio que você coloca para curativa? Esparadrapo, é outro, aquele gaze de uma ferida que ficou da noite para o dia, você tem que ser bem rápido. Eles foram bem rápido com Jesus. E o que ele falava? Senhor, mata eles. Jesus, fogo de Elias aqui. Se ele fosse Elias, o que ele tinha feito? Queima esse povo. Vamos construir, Senhor, novos filhos. Ah, mas foram os romanos. Não, foi o meu pecado. O meu pecado matou Jesus. O meu pecado. O meu pecado. Mas ele perdoou. Talvez você não é adepto dessa deusa, mas talvez você, com certeza você não é
discípulo de Mamon. Projeta para mim Lucas 16:13. O que é mamão, pastor? Não é mamão não, tá? Eu gosto de mamão, sou igual o Bob Sorte, eu gosto de mamão. Ali a Bíblia diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Isso aí do dinheiro ali é mamão. Ah, pastor, eu estou trabalhando tanto, não tenho mais tempo para a igreja. Você ora? Não, pastor, eu não tenho tempo de orar mais não, estou trabalhando demais. Querido, quer te dizer que o mamão está quase te abraçando. Você já não abraçou. Então quando a gente vive assim, a gente está dizendo, Jesus, o Senhor não é meu Senhor. Então, o que Jesus é? Um mentiroso? Um lunático? Porque se nós cremos que Ele é realmente quem Ele diz ser, nós não conseguimos mais tirá-lo de nossa mente. Nós não conseguimos mais soltá-lo de sua mão. Nós não podemos mais viver sem Ele, nem um minuto sequer. Nesses dias nós nunca adoramos tanto eu como nós adoramos hoje esse tempo de redes sociais. Segue lá, irmão. Às vezes você quer ter muitos seguidores. Produz nada que seja bom para o reino. Às vezes você entra nas redes sociais, você não vê nada que honra Jesus. Você não vê nada. Então neste lugar, o coração, intensa idolatria, Jesus, Ele entra neste lugar hoje, queridos, e muitas pessoas, naquele dia, que fizeram grandes coisas para Jesus. Lá em Mateus 7:21, projeta para mim lá, por gentileza. Ali diz que muitas pessoas expulsaram demônios. Já vai lá. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. 22. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome. 23. Eu, porém, responderei, nunca os conheci, afastem-se de mim. Esse conhecer ali é intimidade. Esse conhecer ali é buscar o Senhor. É não só viver de, pastor, ora por mim. É legal isso, queridos. Eu peço sempre, orem por mim. Mas eu preciso conhecer Jesus neste lugar da intimidade. Eu preciso querer ter fome por Deus, desespero por Deus. Eu preciso amar a volta de Jesus. Eu preciso amar mais a Jesus do que eu amo a minha esposa e a minha filha. Eu falo para a Gigi, você não pega a beira com Jesus. E ela fica feliz com isso. Ela não fica brava comigo, não. Ela fica feliz com isso. Mas eu te pergunto, quem é Jesus para você? Quais são os ídolos do teu coração que competem com Jesus? Quais são? Quais são eles? Queria que você pudesse refletir nessa noite. Ah, pastor, mas e quem é Jesus? O que Jesus quer que você abra mão nessa noite por Ele? O que Ele está pedindo no altar para você? O que Ele está pedindo para você no altar? É muito legal, eu estava lendo um livro da Ana Paula Valadão esses dias, e tem uma galera que fala, aquela mulher, gente, aquela mulher carrega uma presença de Deus, carrega uma presença de glória, uma humildade. Humildade, querido, não é viver com roupa rasgada, não, pode ser, mas não é isso, não. Humildade está no coração do homem. E ela escreveu, colocado por Deus. Humildade está no coração do homem, quando colocada por Deus e buscada em intensidade. Ela escreveu um testemunho de um ministro de louvor, que o Senhor falou para ele assim, cara, entrega isso aí para mim. Ele disse que ele era o momento do auge da carreira dele, da carreira do ministério. Talvez naquela época era carreira, por isso que o Senhor pediu. E daí ele falou assim, mas Senhor Deus, eu amo fazer isso, eu entrego isso para o Senhor. Deus falou assim, não, entrega isso para mim, eu quero que você não faça mais isso. E daí ele entregou para o Senhor, disse que os primeiros meses foi difícil, não foi fácil, né? O terceiro mês, ele estava lá, Senhor, sofrendo, mas que passou um ano, e ele já estava lá no
no banco lá, com as mãos levantadas, ele nem se lembrava mais. Ele falou: Senhor, eu entreguei, está tudo bem. E o Senhor falou assim: está na hora de voltar. Está na hora de voltar. Ele falou assim: Senhor, mas está tão bom onde eu estou. Senhor, eu não preciso disso, Senhor. Mas está tão bom onde eu estou. Mas agora eu te coloquei no lugar onde eu gostaria que você estivesse. Eu tratei o teu coração. Eu arranquei um ídolo do teu coração. Hoje você pode dizer: eu sou o Senhor absoluto da tua vida. Então eu te pergunto, querido, quem é Jesus? Será que você o conhece? Pastor, quem é Jesus? A Bíblia diz que Jesus é o rei dos judeus. Jesus é o rei de Israel. Jesus é o rei da justiça. Jesus é o rei do céu. Jesus é o rei da glória. Jesus é o rei dos reis. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é o meu rei. E eu me pergunto se você o conhece. O meu rei é um rei soberano, e nenhum tipo de medida ou comparação, nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, Ele é inteiramente sincero, Ele é eternamente constante, Ele é imortalmente gracioso, Ele é imperialmente poderoso, Ele é imparcialmente misericordioso. E eu me pergunto se você o conhece. Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte desse planeta. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada na literatura, Ele é a mais alta personalidade na filosofia, Ele é a peça, a chave fundamental da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador, totalmente suficiente. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. E eu me pergunto se você o conhece. Ele supre força ao fraco, Ele é disponível ao tentado e atribulado, Ele se compadece, Ele salva, Ele endireita, Ele sustenta, Ele guarda, e Ele guia, Ele cura os doentes, Ele purifica os leprosos, Ele perdoa pecadores. Quantos querem viver o perdão do Senhor? Ele absolve devedores, Ele liberta os cativos, Ele defende o fraco, Ele abençoa as crianças, Ele serve o infortunado, Ele considera o idoso, Ele recompensa o diligente, e Ele embeleza o humilde. Ele é a chave do conhecimento, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a entrada do livramento, Ele é o caminho da paz, Ele é a rodovia da justiça, Ele é a estrada da santidade. Jesus é o portal da glória. A sua vida, a vida de Jesus é inigualável, a sua misericórdia é ilimitada, sua bondade é para sempre, o seu amor nunca muda, a sua palavra basta, a sua graça, Senhor, é suficiente. O seu reino é reto, o seu fardo é suave e o seu jugo é leve. E eu me pergunto se você o conhece. Eu queria poder descrever Ele para você, mas Ele é indescritível, Ele é incompreensível, Ele é invencível, Ele é irresistível. Você não consegue mais tirá-lo de sua mente.
Você não pode mais soltar a Ele da sua mão. Você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que Ele. Você não pode viver mais sem Ele. E eu me pergunto se você o conhece. Os religiosos, os fariseus não o suportaram, mas descobriram. Nós não conseguimos pará-lo. Não conseguiram parar Jesus. Nem a cruz, nem a morte, nem o inferno parou Jesus. Pilatos não pôde achar em Jesus culpa alguma. Herodes não pôde matá-lo. A morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Esse é o meu Jesus. Esse é o Cristo, o Filho de Deus. E eu me pergunto se você o conhece. Eu me pergunto se você o conhece. Jesus, Ele falou assim: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. E eu queria perguntar: tem alguém aqui que quer confessar a Jesus nessa noite? Tem alguém aqui que quer confessar a Jesus nessa noite? Levante a sua mão. Tem alguém aqui que quer se entregar a Jesus nessa noite? Dizer: Jesus, eu quero o teu senhorio na minha vida. Se tem alguém aqui que quer fazer essa entrega, vem aqui na frente. Eu confessarei diante do Pai, se você me confessar diante dos homens. Mas se você me negar diante dos homens, eu te negarei diante do meu Pai que está nos céus. Será que nós temos alguém aqui que quer voltar para Jesus? Ele está te esperando. Temos alguém aqui que quer voltar para Jesus? Eu queria que você se colocasse em pé, igreja. Se coloque em pé. Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus? Senhor, quero voltar para o Senhor. Querido, não tem como mais pecar gostoso depois que você conhece Jesus. Não tem. Então eu queria te perguntar: você quer voltar para os caminhos do Senhor nessa noite? Hoje o Senhor te chama. O Senhor te chama. O Senhor te chama. Eu queria abrir um espaço aqui também para aqueles que querem falar: Jesus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua presença na minha vida. Eu quero mais do Teu senhorio. Eu queria que você viesse aqui à frente. Nós queremos orar por você. Venha dizendo: eu quero mais da Tua presença, Senhor. Por onde eu andar, Senhor Deus, eu quero manifestar o Teu senhorio. Por onde eu andar, Senhor, eu quero que a minha vida grite. Eu quero que a minha vida grite: Tu és o Senhor, Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor absoluto da minha vida. Venha, ainda tem mais espaço aqui, venha. Cada vez que nós vamos à frente, nós dizemos: Senhor, eu não quero só falar com a minha boca, mas eu quero declarar com tudo que sou. Eu creio que uma graça especial é revelada, é liberada para a sua vida. Eu creio que há uma graça de Deus liberada neste lugar para que você vença vícios, para que você vença ídolos no teu coração, para que você vença ídolos no teu coração, que muitas vezes tentam competir com o senhorio de Jesus Cristo. Não que haja uma competição, mas na verdade é uma competição pelo teu coração. 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 Quem vai ter o teu coração? Quem vai ter o teu coração? Quem vai ter o teu coração?
E a palavra de Deus diz: filho meu, dai-me o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Se existe algo que Deus não vai arrancar de você, a força é a tua vontade, é o teu coração. Por isso ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Joga fora outros deuses que competem. Joga fora outros ídolos que competem. Joga fora. Queremos mais de ti, Jesus. Queremos mais do Senhor. Queremos mais do Senhor. Queremos mais do Senhor. Chega de viver um relativismo, Senhor. Queremos viver a santidade do Senhor. Chega de viver um secularismo. Queremos viver, Senhor Deus, a realidade da tua palavra. Chega de viver o politicamente correto. Queremos viver, Senhor Deus, aquilo que a tua palavra diz que vamos viver. Queremos ser ousados, Senhor Deus, num mundo assustado. Um mundo assustado precisa de uma igreja ousada, de uma igreja avivada, de uma igreja santa. Vem, Senhor. Vem com mais de ti neste lugar. Venha com mais de ti neste lugar. Tira toda a religiosidade, Senhor. Tira toda a religiosidade, Senhor. Toda a religiosidade. Queremos colocar diante de ti as nossas vidas, o nosso coração. Seja honrado, Jesus. Oh,